A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil. Bem-vindo ao A Fonte, esse multiplataformico. É programa de rádio, é podcast, também está no YouTube, disponível no nosso site e em mais de 60 emissoras que são parceiras da Sapicoá Comunicação aqui de Cuiabá. Eu sou Vinícius Antônio, é um prazer estar com você. Retomada. A única candidatura coletiva das eleições de 2022 em Mato Grosso. Este é o assunto do episódio de hoje do podcast A Fonte. Para falar sobre essa novidade no pleito deste ano e das propostas da retomada e ainda explicar como é este processo de construção de uma candidatura coletiva, nós convidamos as candidatas da retomada, a funcionária pública e militante da área da educação, Lidiane Sena. Também participa do bate-papo de hoje a militante da questão ambiental, professora Lélica Elis. Retomada é uma candidatura coletiva a deputada federal pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade de Mato Grosso. Lidiane e Lélica, sejam bem-vindas ao estúdio do Sapicoá Rádio News e obrigado por participar do A Fonte. A gente que agradece ao convite, né, Lidiane? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, da gente estar tendo essa conversa agora. Lidiane e Lélica, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que vocês explicassem por que vocês decidiram construir uma candidatura coletiva e como foi esse processo. A princípio, nós havíamos divulgado as pré-candidaturas, né? Foi bem após esse período. Eu divulguei a minha pré-candidatura ecossocialista para deputada estadual na época e o Gelri, que faz parte do ecossocialismo, havia divulgado a dele também. Né? Acabou que a gente, no grupo de ecossocialismo, ele chegou e conversou comigo, Lídia, eu acho que seria interessante a gente se unir, né? É a mesma pauta e está fortalecendo essa candidatura, fazendo uma candidatura coletiva, né? E somando forças. Aí, logo quando a gente conversou, quando ele falou comigo, eu já gostei da ideia, né? Já conheço algumas candidaturas coletivas de outros estados, acompanho. E sempre gostei mesmo, de fato, e nunca havia me imaginado em uma candidatura coletiva. Então, quando chegou essa oportunidade, eu já respondi a ele que topava, né? E após isso, nós organizamos reuniões, né? Que somos... o que acabou acontecendo, uma parceria, né? Eu sou da corrente do Fortalecer o PSOL, o Gelri é do movimento Bem Viver, lá em Araguaia, né? Em Barra do Garças, onde ele mora. E a Lélica faz parte da corrente ecossocialista. Então, nós três somos profissionais da educação, né? Eu sou professora universitária. O Gelri é do apoio, ele cuida da parte da limpeza, né? E a Lidiane é técnica da educação. E outra questão, da proposta da candidatura coletiva tem a ver com os valores que a gente pretende contrapor, né? A gente está no momento em que a cultura neoliberal exacerba o individualismo e isso coloca em xeque também a própria luta de classes, né? A própria convivência entre militantes. Então, a gente entendeu que ao invés da gente conflitar entre nós, né, e disputar o mesmo público nas eleições, compensava muito mais, a gente seria muito mais forte se a gente unisse forças, unisse recursos, unisse braços, né? Porque é uma candidatura muito modesta, a gente não tem recursos. A gente brinca que a nossa candidatura é de milhões, né? Que são muitos milhos, né? Então, a gente vai somar forças nessa co-candidatura no sentido... E a nossa candidatura, a finalidade central dela não é em si vencer as eleições. Embora isso seja um objetivo, a co-candidatura é um chamado da população a construir um processo político de retomada, né? E esse processo ele só pode ser coletivo e ele só pode ser de solidariedade de classes, né? Então, digamos assim, que a gente lança uma semente de retomada representada em nós três, mas a nossa ideia é que todos sejamos uma semente, um germe de retomada, né? Que coloque isso em construção a partir da militância política que cada um precisa desenvolver nesse momento que a democracia está em risco,
né? E existe uma necessidade de defender essa democracia, né? E a melhor forma de disputar e defender a democracia, no nosso entendimento, é participando da vida política. Então, nosso chamado de candidatura coletiva tem a ver com essa construção coletiva que a gente quer chamar a população para construir conosco. Falando desses ideais, desses objetivos, por que denominar de retomada a candidatura coletiva? Existe um motivo para este nome? Na realidade, a ideia de retomada, a gente, dentro da Setorial Ecossocialista, já vem produzindo há algum tempo, né? Ao compreender que o capital está numa condição tal, né? Que a sua crise impõe a necessidade dele retomar processos neocoloniais de roubo da nossa riqueza, né? Invasão de terras indígenas, quilombolas, entrada na Amazônia, né? Todos esses processos são processos neocoloniais, além de perda de direitos, né? Os bancos avançando sobre o fundo público, sobre a previdência, sobre os patrões, sobre as condições trabalhistas. Então, a gente está num processo em que essa reversão neocolonial ela tem imposto a gente um conjunto de derrotas, um conjunto de perdas, né? Que chega na pandemia a sua expressão máxima, que é a perda de vidas, perda de entes queridos. Então, a nossa candidatura é uma conclamação à construção de uma retomada, né? Entendendo que dentro do capitalismo não existe horizonte civilizatório, né? Se a gente quer uma natureza preservada, se a gente quer condições humanas e ambientais asseguradas para a vida humana, né, é necessário um processo de retomada, né? Retomada da natureza, retomada da riqueza, retomada do poder, retomada das condições de estabelecer dignidade, do nosso povo poder realizar os seus sonhos. Então, esses são os eixos da nossa campanha, né? Retomada dos sonhos, da dignidade, da riqueza, do poder, do bem viver e da natureza. A candidatura coletiva é uma novidade em Mato Grosso, né? Como é que a pessoa, o eleitor, vai votar? Lá na urna vai aparecer a foto dos três, vai aparecer a foto de um só? Como é que vai ser essa novidade? Como é que vai ser isso para o mato-grossense, para o eleitor mato-grossense? A candidatura coletiva já é aceita, mas ela ainda não é regulamentada, né? Então, quando você faz esse registro da candidatura, tem uma pessoa que será a titular, que é o CPF, como eles exigem, né? No caso, a titular serei eu. Então, quando, né, na urna vai estar a minha foto e o nome também precisa ter o nome da pessoa ou uma referência, né, que seja a pessoa. Por isso que o nosso nome de urna é Lide e Bem Viver pela Retomada, né? Que somos eu a titular e Bem Viver, que é o nosso acordo, pela retomada, que é o que a gente busca, né? E com essa titularidade, no caso de a gente, por exemplo, ser eleitos, né? Eles vão estar comigo atuando no Congresso, mas ainda não tem essa autorização de estarem em conjunto comigo na bancada. Então, seria eu na bancada em representação aos três, mas na formulação de leis, os debates e toda essa parte política sempre realizada em conjunto com os três. A nossa ideia é poder fazer uma cocandidatura que possa representar a luta coletiva dentro da estrutura do Estado, né? E, nesse sentido, a gente tem como proposta de organização da nossa campanha e de sequência do próprio mandato, a organização de assembleias populares, né? E nessas assembleias, então, a gente vai tirar quais são as leis que cabem a gente propor, que seja interesse de indígenas, quilombolas, né? De todos aqueles que não encontram representação dentro do Estado burguês, a gente pretende dar voz para que esses grupos possam ecoar dentro da institucionalidade burguesa, né? E aí, na questão burocrática, o que a gente pretende é, caso sejamos eleitas, né? A titular fica sendo a Lidiane, a gente pede licença dos nossos cargos para poder estar em Brasília também exercitando o nosso mandato, só que aí na condição de assessoras, né? Certo. E aí, os integrantes da candidatura coletiva se definem como ecossocialistas. Essa vai ser a pauta principal
se eleitos forem, se estiverem lá em Brasília representando o povo, e seria um embate com o agro, já que o Estado tem essa força do agronegócio? Bem, a nossa compreensão de ecossocialismo, ela é uma compreensão bastante ampla, né? A gente entende que o ponto prioritário de transformação da sociedade que ela clama por a gente construir, né, nesse processo de crise e insustentabilidade, é uma mudança de relação dos seres humanos com a natureza e entre si, né? Então, a gente tem a proposta de, no lugar da gana de lucros e de competitividade, de dominação, que a sociabilidade capitalista, patriarcal, pautada na supremacia branca impõe, a gente entende que é necessário construir um mundo radicalmente novo, né? Um mundo em que se paute na colaboração entre trabalhadores, né? No reconhecimento das necessidades específicas dos grupos sociais. E esse é um processo que ele só tem como nascer aprofundando os processos democráticos, né? É necessário que os diferentes grupos tenham como colocar na cena política os seus interesses. Então, nesse sentido, nós somos contra o discurso único, o pensamento único, nós somos contra a imposição de formas únicas de ser, de amar, de viver. E o agronegócio, ele é um modo de produção que ele impõe um padrão de vida que, na verdade, é bastante arcaico, né? Ele nunca superou padrões do próprio Brasil colônia, né? O papel do homem masculino, viril, que domina a terra, que domina a mulher, que se dá ao direito de degradar, de matar, de queimar, né? É o mesmo homem que se dá o direito de matar LGBTs, que se dá o direito de estuprar mulheres, de matar mulheres. Então, a gente propõe uma sociabilidade nova. E essa sociabilidade nova, ela precisa de uma outra base econômica. O latifúndio, a história do Brasil já mostrou, não é a saída. O latifúndio impõe um tipo de trabalho degradado, similar ao escravo, que impõe um padrão racista e patriarcal de sociedade, né? Então, quando a gente fala da construção de uma nova sociedade, está implícito nesse projeto a mudança desde a raiz da relação do ser humano com a natureza. Não dá para ser uma relação pautada na propriedade privada, na exploração sem limites, em busca de lucro, mas também numa mudança de relação entre os seres humanos, né? Para que a gente possa construir uma economia pautada na solidariedade e não na exploração. A gente precisa buscar a justiça social, que é ainda muito falha no país que a gente vive. Nós temos uma desigualdade ainda muito grande. Só que não tem como a gente buscar justiça social sem ter esse respeito à natureza, né? Até porque nós somos parte dela e dependemos dela para a nossa sobrevivência. E o que o capitalismo faz e o agronegócio faz, o nosso modelo de agronegócio adotado no país faz, é priorizar o lucro acima da vida, né? O lucro acima da natureza, o lucro devastando a natureza, matando animais, poluindo a água. E nós enxergamos que nós não vamos ter progresso enquanto a gente continuar com esse modelo de produção. Nós defendemos que um modelo agroecológico, um modelo que venha pela agricultura familiar, que venha pelos povos tradicionais, para que a gente traga essa valorização de quem realmente produz os alimentos que nós consumimos internamente, né? Porque o agronegócio produz para exportação e para receber em dólar, né? Aqui é comido o que sobra, e o que sobra é caro, né? Nós estamos vendo alimentos que nem deveriam estar sendo consumidos com preços absurdos, e ainda você vê um governador falar que é prato chique, é ossobuco e é osso de qualidade. Isso é absurdo. A gente tem que ser contra isso e mostrar que essa política é cruel, é injusta
e ofende a dignidade das pessoas. A gente entende que as políticas que precisam ser adotadas são na dimensão diametralmente oposta ao que vem sendo feito, né? A gente tem uma história de 500 anos de aposta nas mesmas saídas que geram os mesmos problemas, né? Para que a gente possa elevar substancialmente a condição de vida da classe trabalhadora, é preciso que, finalmente, a riqueza do povo seja produzida e também gerida pelo povo. Então, existe uma relação profunda, intrínseca, entre acesso à riqueza e ao poder. A gente entende que as transformações que a gente precisa conduzir são transformações que possam trazer para perto do povo as decisões sobre os bens produzidos. Então, nesse sentido, em vez de estar cientificamente, eu sou cientista social, né? Sou assistente social, minha função na sociedade é produzir conhecimento e ensinar esse conhecimento e repercutir. Inclusive, a candidatura é uma forma também da universidade prestar essa sua função social, né? E os estudos são consensuais na área de humanas, de que a privatização tem por impacto a devastação de coletividades em nome de interesses privados, né? Nós, no lugar das privatizações, nós somos a favor dos processos de coletivização, de retomada, né? Existem setores da economia que é fundamental que eles sejam estatizados, para que os lucros não sejam lucros privados. Veja o estado de Mato Grosso. A maior parte dos recursos do Estado são oriundos do ICMS, que, portanto, é sobre o consumo, que recai mais sobre quem tem menos renda. Então, quem mais contribui com o fundo público em Mato Grosso são as mulheres negras. Só que, na hora e o agro, ele é isento de um conjunto de impostos, né? Inclusive a Lei Candir, né? que, se eu não me engano, é uma isenção de 96% dos impostos. E aí você vai ter, então, fundo composto por contribuição de mulheres negras, e na hora da execução, você vai ver um recurso escasso na saúde, na educação, em tudo aquilo que beneficiaria essas mulheres, e a priorização de setores do agro, né? Nós entendemos que isso acontece porque o agro consegue financiar os seus candidatos, coloca eles lá que seguem reproduzindo essa forma de gestão da sociedade e do fundo público. Nós somos a favor desse fundo público estar próximo, a decisão dele estar próxima da população, para que a população possa dizer qual é a prioridade. Hoje o governo federal gasta metade do orçamento público com pagamento de amortização de juros da dívida pública. Ou seja, você pega metade do orçamento público brasileiro e entrega para lucro privado de banqueiros internacionais. Será que é isso que a população quer para si? Né? Nós, em vez da lei de responsabilidade social, nós queremos impor a lei de responsabilidade... em vez de responsabilidade fiscal, nós queremos impor uma lei de responsabilidade social. Nós queremos saber, dentro da dívida pública, nós queremos uma auditoria, porque a gente entende que tem juros sendo cobrados sobre juros e que aquela conta não é nossa. E, ao mesmo tempo, a gente quer auditar a dívida histórica. Porque os banqueiros de hoje são os traficantes de pessoas escravizadas de ontem, são aqueles que ganharam dinheiro com o trabalho escravo para poder baratear as commodities da indústria inglesa, da indústria francesa. Então, nós queremos suspender o pagamento da dívida pública, cobrar a dívida histórica, auditar a dívida histórica, e nós entendemos que 100% do orçamento público brasileiro precisa ser revertido em bem-estar ao povo brasileiro. Saúde, educação, previdência, sob o controle da população. Então, para nós, dois eixos fundamentais é retomar o acesso à riqueza e, para isso, ter acesso ao poder. É assim que nós temos como projeto de poder construir dignidade à classe trabalhadora, dando condições de trabalho e de vida dignas, e, portanto, viabilizar que a gente possa também realizar os nossos sonhos enquanto seres humanos. Não tem como defender nem o do Estado, nem o governo federal. Né? Esse governo fez um ataque aos servidores públicos, ele não vai ter voto de servidor público. Nós não estamos tendo
O RGA, que seria a nossa reposição de inflação, nós estamos com o nosso salário defasado em frente à inflação, né? E também houve um ataque aos profissionais da educação, do qual eu faço parte. Nós perdemos importantes leis de carreira, né, que eram para estar sendo efetivadas e foram, enfim, indisponibilizadas por ele. Rindo da situação da fila de ossinhos, isso é inaceitável, a gente não aceita. Fazer fome não é brincadeira, né? Então, ele não avançou também com a questão do VLT, né? Que ele falava que ia finalizar, assim como ele se elegeu falando também que daria o RGA anualmente, e não aconteceu, né? E ataca os servidores públicos sempre que pode, e não fez concursos públicos, né? A gente não teve concurso público para a saúde, que é uma pauta que o serviço público pede há muitos anos, e veio pedido ao longo do governo e não foi realizado esse concurso. O próprio concurso da SEDUC também já deveria ter sido feito para repor lá na sede da SEDUC mesmo. Não foi feito, só tem os comissionados dele lá. E agora, falando de Bolsonaro, não tem nem como. Ele fez piada de pessoa que estava morrendo com falta de ar, né? Ele defende a política de extermínio que está acontecendo na Amazônia. Ele defende os mineradores que estão poluindo os nossos rios. A situação do Rio Madeira está absurda de poluição, de mineração. A questão dos desmatamentos, ele ignora e fala que é natural, não é natural. A Amazônia não pega fogo sozinha, muito menos os ribeirinhos botam fogo. É ridículo falar isso. Ele acabou com a participação da sociedade civil nos conselhos, isso em todos os conselhos. Ele acabou com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e quando você vê isso acontecer, eu sou nutricionista, e olhando isso eu já sabia que a gente ia ter uma política de destruição da nossa política alimentar, como aconteceu. O país voltou para o mapa da fome. E isso é política pública, né? Se a gente está no mapa da fome agora é porque não teve essa política de acesso à alimentação e soberania alimentar. Então, não tem como defender. Ele deixou milhares de pessoas morrerem porque ele não queria entregar a vacina, queria deixar as pessoas morrerem. Ele queria fazer a PEC 32, que é a reforma administrativa, para acabar com os serviços públicos. A intenção dele é terceirizar, privatizar e tirar a estabilidade dos servidores públicos para fazer corrupção nos órgãos públicos. Porque a gente sabe que você tirando a estabilidade, você vai eles colocam cabos eleitorais no serviço público para defender os interesses deles. E se não fazer o que eles querem, eles mandam embora, colocam outra pessoa no lugar, e você não tem a impessoalidade no serviço público, né, que deve ter. E também ele militarizou a administração pública, né, porque a gente nunca teve, como está acontecendo agora, desde a ditadura, uma administração pública tão militarizada como está agora com ele. A gente precisa debater isso, porque a gente não pode aceitar. Na administração pública, a gente tem que ter direção, chefia, assessoramento de pessoas que tenham conhecimento da pasta onde elas se encontram. Não porque é militar, porque é coronel. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, por que o eleitor mato-grossense deve votar em vocês nessa candidatura coletiva do PSOL? Bom, nesse cenário político mato-grossense, o agro está representado de PSL a PT, né? Nós somos a única candidatura, a única força política que tem autonomia de classe para poder, de verdade, representar os interesses de LGBTs, negros e negras, indígenas, quilombolas, camponeses, trabalhadores do campo e da cidade.
simplesmente porque esses segmentos são os segmentos que sofrem o processo de exploração e degradação humana que o agro impõe em Mato Grosso, né? Então, se você está descontente com a situação, essa situação está dada pela forma como a sociabilidade capitalista é e como o agro funciona. Isso não é um descaminho do agro e do capitalismo, esse é o próprio agro e o próprio capitalismo. Então, se você está descontente, então isso é sinal de que você precisa lutar por um mundo novo e manifestar esse projeto a partir também do seu voto. Seu voto para nós é de suma importância. Nos dar condições de estarmos lá em Brasília representando esse projeto é de suma importância. Então, chamamos o povo que está descontente com a realidade de hoje a construir, lutar e votar por um mundo novo. Então, chamamos vocês a votar e construir a retomada no 5088. Nós pretendemos estar atuando para melhorar a vida das pessoas e para desfazer políticas de ataque à população que foram feitas no Congresso. E nós precisaremos de ter políticos interessados em fazer essa pauta e fazer esse embate, independente do presidente que for eleito, a luta vai ser a mesma e nós precisaremos de uma bancada que esteja mais preocupada com a vida da sociedade e pela busca da justiça social, né? Enquanto a gente só eleger a bancada do boi, da Bíblia e da bala, isso não vai ser resolvido. Nós precisamos de pessoas progressistas, pessoas feministas, mulheres negras, LGBTs e pessoas que tenham uma identificação com a luta popular, pessoas que vêm de baixo, pessoas que não são da elite, para estar defendendo os interesses de toda a população e lutando contra atrocidades e contra ataques que estão sendo feitos por meio do desmonte de políticas públicas. E por isso, né, nós pedimos, no dia 2 de outubro, 5088 retomada. No episódio de hoje do nosso A Fonte, nós conversamos com as candidatas da retomada, a Lidiane Sena e a professora Lélica Elis. Lidiane, Lélica, obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente que agradece pela oportunidade. Agradecemos a participação. O podcast A Fonte, esse multiplataformico, está no Spotify, está no nosso site, sapicoá.com.br, está no YouTube, também em vídeo, e em mais de 60 emissoras que são parceiras da Sapicoá Comunicação em todo o estado de Mato Grosso. Eu, Vinícius Antônio, aguardo a sua companhia no nosso próximo encontro. Até lá. A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.